Depois que o Veldora foi sequestrado pelo Império, o Rimuru sucumbiu à sua ira como ele nunca tinha sucumbido antes, tá? Mas, cara, sozinho ele não ia dar conta de uma guerra dessa magnitude, né? Pô, uma guerra gigante dessa. Então a saída dele foi chamar todos os membros do Black Numbers e evoluir literalmente todos os demônios que estavam sob o controle de Tempest para poder entrar em combate também. Rapaz, o início dessa guerra, que durou bastante, inclusive, foi um dos maiores marcos da evolução de todos os poderes de Tempest. Então vem comigo pra gente conferir tudo o que aconteceu desde a ira do Rimuru, literalmente até o fato dele evoluir todos os Black Numbers, inclusive as três principais aí, né, os três primordiais, Última, Testarossa e a carreira pra Lordes Demônios Verdadeiros. Então vem comigo, vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Rapaz, essa provavelmente foi, mano, a primeira vez que a gente viu o Rimuru com raiva mesmo. A primeira vez que a raiva surpreendeu a razão, né? Superou a razão dele. Quando a Xion e os outros foram mortos, que a gente viu lá na segunda temporada e tal, e que ele sentiu, né, aquela mistura de arrependimento e raiva, e ficou engolido de culpa. Só que ele tinha esperança à vista ainda. O Rimuru tinha sido capaz de acalmar, né, a tempestade que estava dentro do coração dele, manter a calma e tirar a raiva das melhores maneiras, né, das maneiras mais produtivas para ele. Só que dessa vez, meu amigo, as coisas foram um pouco diferentes. A dor que estava na alma do Rimuru, de ter a alma dilacerada, a possibilidade de perder o Veldora, surpreendeu ele completamente. Tirou o senso de razão do Rimuru total, cara, a ponto que ele nem ligava mais para as chances de sucesso. Ele só queria saber de esmagar o inimigo a todo custo, independente do que ele precisasse fazer. Isso era o que importava para ele. Só que como o objetivo do inimigo era capturar o Veldora, era natural que eles tomassem algumas medidas para impedir que em Tempest eles conseguissem interferir nisso aí. E isso acabou fazendo todos caírem numa armadilha do Império. Até o Rei da Sabedoria, Rafael, estava confuso com tudo que aconteceu. Talvez não pudesse acreditar que tinha sido tocado, né, por outros e tinha se tornado menos calmo do que o habitual. Isso poderia ser acontecido. Embora fosse apenas uma habilidade, ele ainda assim era tão humano que ele poderia até fazer o Rimuru sorrir. Mas mesmo assim ele não tinha o luxo de pensar em tudo isso, né, onde essas coisas dariam agora. No momento, as emoções do nosso slimezinho eram apenas uma cor de raiva, sacou? O Veldora caiu nas mãos do Rudra, então assim que todos fossem pro transporte espacial lá, né, uma batalha ia começar de uma magnitude absurda. O problema até agora era que a mana fornecida pelo Veldora se foi, né, já que ele estava com o Rudra, e a Ramírez não tinha como aguentar por muito tempo no labirinto. As cidades que foram evacuadas pro labirinto seriam jogadas na superfície, então quem ficasse teria que simplesmente se focar em defender Tempest a todo custo. Era apenas uma questão de tempo agora, né, para o Rimuru conseguir voltar às coisas. Além de que o fardo atual sobre a Ramírez era algo inimaginável, né, então eles realmente se foram. E assim que chegaram no local lá depois do teleporte, dava para ver dois dragões verdadeiros na frente dele e um dirigível voando, né, junto com eles. Os inimigos estavam bem na frente. Tudo que restava era o Rimuru entrar em fúria, meu parceiro. No entanto, o Rafael tava lá, avisando o Rimuru direto. Cara, é perigoso, perigoso, perigoso. Não vai, não faz isso. Porque ele provavelmente já estava ciente da força do inimigo, de dar ameaça geral. E pô, pro nosso slimezinho era só uma distração. Então o Rimuru decidiu fazer algo. É claro que ele tinha que fazer alguma coisa até o fim. Então não adiantava ele entrar em pânico agora. Ele teve que parar e pensar. Nessa hora foi quando o Rafael deu o plano pra ele, o plano ideal, que seria convocar os demônios de Tempest, ou seja, os Black Numbers iam vir pra jogo, porque se eles não tivessem força suficiente pra ter um combate, né, isso seria perfeito, pra aumentar as forças de combate dele. A gente sabe que os demônios são seres absurdamente poderosos nesse mundo, e assim, aproveitando isso, eles iam terminar a evolução da Testarossa e dos outros que tinham sido adiados até agora. O Rimuru estava disposto a dar tudo de si aqui, cara, e então esmagar os seus inimigos de uma vez por todas. Saca só que o negócio ficou pesado. Inclusive os olhos da Velgrind, ó, cresceram quando viram o Rimuru. Ficaram surpresos, pô, quando ele tinha chegado lá. Foi uma coisa, ela pensou que a floresta dos sonhos dela, realmente, pô, ela tá acreditando que tinha bloqueado o movimento de Tempest. Só que não, as coisas fluíram por outro caminho, né, meu amigo? Algo assim não era um problema para os cálculos do Rei da Sabedoria, Rafael. Benimaru e os outros também estavam em alerta para proteger o Rimuru e toda a capital, então o que restava era agir. Só que assim que o Rimuru começou a convocar lá os demônios e tal, ele foi parado pelo Kondou, que atirou na direção dele. Só que, claro, a habilidade de aceleração de pensamento do Rimuru facilitou, porque, pô, ele conseguiu pensar milhões de vezes mais rápido e entendeu o que estava acontecendo, conseguindo se defender a tempo e logo depois criar
o portão de convocação de um demônio maior. Só que aí, cara, quando esse enorme círculo apareceu do céu, o que surgiu foi um grande portão exalando uma aura sinistra, que transcendeu o tempo e o espaço, convocando os demônios que estavam conectados ao Rimuru. Mano, parecia a cena dos Vingadores, sacou? Os primeiros a responder essa ligação, inclusive, foram os 3 demônios primordiais. Então, depois apareceram 2 pares de demônios e os 4 arquidemônios apareceram também, seguidos pelos 600 demônios que eram os subordinados do Rimuru. A maioria dos Black Numbers tinha se reunido naquele momento. E o Diablo também apareceu, tá? Como de costume, ele já sabia exatamente o que o Rimuru queria, sem que o Rimuru dissesse uma palavra. Então o que o Diablo fez? Rapidinho mandou os subordinados dele ir lá proteger a cidade, enquanto eles ficavam segurando lá. Além do Venom, obviamente, que era a escolta do Masayuki, tinha ainda todos os demônios subordinados à disposição. Então assim, o Benimaru também tinha recuperado aí um comando, né, que ele tinha deixado pro Moss, e estava emitindo várias ordens para todo o exército para se movimentar. E mesmo que os nossos livezinhos não tivessem dito nada, o sistema de suporte estava perfeitamente no lugar, mano. Era um negócio muito absurdo, mano. E sendo assim, esse caso agora, era hora de terminar o ritual rapidinho antes de ter mais obstáculos que pudessem atrapalhar eles. Assim que eles pousaram no chão, pensa só, todos os mais de 600 demônios se ajoelhando perante o Rimuru. É uma cena absurdamente incrível, cara. Cena linda, eu fico até emocionado, eu fico arrepiado, irmão. Não dá. Imagina essa legião toda ajoelhada perante ao seu mestre. Pô, é brabo demais, né, cara? Ele é diferenciado. Então o Rimuru deu as ordens mais rígidas para os demônios, dizendo que agora ele ia conceder poder a todos eles. Só que tinha uma parada, eles não tinham permissão para adormecer. Como o próprio Diablo, todos eles deveriam suportar a evolução naquele local. Ninguém podia dormir. E parece até uma coisa louca de se falar, né? Só que o Rimuru nunca teria dito nada que ele mesmo não pudesse fazer antes. Ele, porra, testava o limite dos caras. Ele mesmo, inclusive, caiu no sono quando ele tinha evoluído para se tornar um Lorde Demônio aí verdadeiro, né? Devido ao efeito do Festival da Colheita. E agora ele estava ordenando que todos os demônios controlassem e suportassem esse sono e não caíssem no sono. Aqueles que não conseguissem acompanhar iam ser deixados para trás. Então as 3 primordiais, né, a última vez trouxe a carreira, encararam isso com a maior felicidade das suas vidas. Todas as 3 tinham um olhar de confiança nos rostos dela, que, cara, era uma coisa linda. Assim, o Rimuru então deu a eles várias almas sem hesitação. E ele não pensou nem o que aconteceria se isso falhasse, tá? Se a Testarossa e os outros saíssem de controle, ele só ia usar isso aí como uma distração e acabar com a guerra toda. É por isso que ele ofereceu essas palavras aos demônios, que começaram a evoluir aos poucos. Basicamente, enquanto ele dizia para os demônios não morrerem a nenhum custo, né? Ele ordenava que esses caras dessem as vidas deles nas batalhas, mano. Ouvindo isso, o Diablo só sorria. Não só o Diablo, mas os outros também. O Benimaru sorriu sem medo. A Xion tava começando o seu aquecimento ali com um enorme sorriso no rosto. Todos eles eram amigos confiáveis. Agora o Rimuru poderia se concentrar especificamente no Veldora, sem nenhuma preocupação. Ele tinha que salvar o seu camarada. Então ele virou e olhou pro Veldora. Aparentemente, enquanto ele estava se preparando, a Velgrind também estava preparando para interceptar isso aí. Ela parecia ter recebido algumas magias do Veldora e parecia ter se recuperado totalmente. Esse poder de recuperação, inclusive, era a verdadeira essência do Veldora, que fazia se recuperar muito rápido. Por isso que o Labirinto, por exemplo, recuperava rápido pra caramba quando alguém morria lá dentro, renascia e tal. Enfim, a essência do Veldora é essa. Foi por causa dessa enorme quantidade de magia do Veldora que a recuperação dela em tão pouco tempo foi possível. Só que agora, o Veldora era alguém hostil. Sem dúvida, ele se tornou um fantoche do Imperador Rudra. E agora, parecia que o Rimuru ia ter que enfrentar 2 dragões verdadeiros. Ia ser difícil, mas ele tinha que fazer isso a todo custo. Então, depois que o Rimuru voou para longe, aqueles que ficaram ali entraram em ação. O Benimaru entendeu toda a situação no campo de batalha, né, e deu os seus comandos apropriados para cada um dos guerreiros. E, ao mesmo tempo, ele enviou a telepatia para poder falar com os executivos restantes na cidade, mudando rapidamente para uma posição de emergência. O Soei despachou os clones dele para todos os lugares também, né, para coletar as informações que precisavam, e enquanto isso o Diablo estava no auge da empolgação, porque o Rimuru finalmente ia mostrar o seu lado sério. A Xion inclusive respondeu até o Diablo com entusiasmo, né, porque era compreensível que eles ficassem surpresos com isso. Era a primeira vez que eles de fato testemunhavam o Rimuru ficando furioso no patamar que ele está agora. Mas agora não era hora de refletir sobre isso. Como o Benimaru tinha declarado, o papel dos executivos era abrir caminho para o Rimuru. Além disso, essas falas do Rimuru, mano, foi como se fosse um evangelho para os executivos.
Para os demônios convocados pelo próprio Rimuru, isso foi ainda mais um prazer supremo, tá ligado? O rosto de cada um deles estava cheio de alegria, e eles estavam cheios de energia para que agora era hora de servir o seu mestre. Era óbvio, pelo comportamento deles, que quanto tempo que eles estavam esperando para de fato receber essa ligação e conseguir servir, né? Fazer o que eles tinham que fazer. Como se para provar a profundidade da raiva do Rimuru, o seu terrível poder de destruição estava prestes a ser liberado. E a ordem foi dada, que foi muito simples: mate todos os inimigos. Em resposta a essa ordem, cara, os corações dos demônios foram todos incendiados por essa missão. Os demônios, que não tinham nada a temer, estavam preparados para se lançar à batalha para servir o Rimuru. Só que uma única palavra do diabo parou todo mundo, né? Todo mundo ficou parado ali, o diabo foi falar. Todos os demônios voltaram a sua atenção para ele, todo mundo olhou junto, e ele levantou a mão para aliviar os demônios e disse o seguinte: é o mandamento do Rimuru que nenhum deles deva morrer. Ou seja, uma única das mortes deles seria um pecado tão imperdoável que não poderia nem ser perdoado mesmo que os executivos dessem as suas cabeças pro Rimuru, tá ligado? Os demônios então ficaram em silêncio enquanto o diabo falava isso daí. E eles ficaram meio confusos, né? O sorriso do diabo, na verdade, dava até mais medo nos demônios do que qualquer sensação de confiança. Além disso, o que o diabo tinha dito era verdade, sem um espaço para reputação. Os demônios então esperavam silenciosamente pelas próximas palavras dele, mas quem falou não foi o diabo, foi o Benimaru, que abriu a boca de fato. E ele falou que, de fato, eles poderiam ser ressuscitados ao longo do tempo, né? Porque os demônios podem ser ressuscitados, só que isso não era uma razão boa o suficiente para eles morrerem nessa batalha, não. As palavras do Benimaru até corrigiram o mal entendido dos demônios aí que o diabo tinha falado, e todos eles perceberam o erro e ficaram quietos. Em primeiro lugar, o diabo estava sob o controle direto do Rimuru, então nem mesmo o Benimaru tinha autoridade para, né, dar ordens diretas para ele, mas ele liberou. Dessa vez, o próprio diabo confiou essa tarefa ao Benimaru de dar ordem para os demônios, então o Benimaru agiu de acordo. Enquanto o Rimuru desejava, o Benimaru não tinha escolha. Ele fazia de tudo ao seu alcance para que os desejos do Rimuru fossem concretizados. Então, ele elaborou o que ele acreditava ser a melhor estratégia de combate possível. O plano era atrasar o tempo e atirar nos oponentes mais problemáticos e tirar os dirigíveis de jogada. A decisão foi tomada com a premissa de que isso, né, por outro lado, evitaria o ataque a Tempest, né, que eles não chegassem lá. Aliás, as 8 entidades das quais o Benimaru estava se referindo, né, como os seres mais fortes, eram o Spirit Body, que Velgrad deixou para trás como seguro dos membros do Single Digit, né, que se reuniram. Os membros desse Single Digit eram o Tenente Kondou, o Danrada e os 4 cavaleiros que guardavam o Imperador. Então, agora que ninguém estava escondendo a sua presença, o Benimaru era capaz de detectar cada um com as suas habilidades únicas do Generalíssimo. Nesse momento, ele recebeu as boas notícias: que o Senhor da Barreira lá, o Geld, tinha despertado. Em resposta aos seus homens, eles também estavam começando a acordar, ou seja, o exército do Geld estava levantando, e ele disse que em breve todos se juntariam à defesa da cidade. Isso era uma ótima notícia, uma ótima adição, porque se o Geld tivesse disposto a defender a cidade, ele poderia remover os Cavaleiros do Diablo, né, tirar eles do dever de defender a cidade, e eles seriam mais reforços ainda para o ataque. Assim, como uma curta troca entre os executivos, os papéis foram decididos. Tudo o que restava era acreditar na vitória e agir da melhor forma possível. Só que ainda tinha muito mais coisa a ser confirmada. O Diabo, então, voltou a olhar para Testarossa e para os outros. Não precisando ser pressionado, a Testarossa e os outros se levantaram para servir ao Rimuru, e as meninas estavam unidas em todos os seus testamentos. E também eram as subordinadas do Diabo dele, né? Por conta dos Black Numbers. Os demônios estavam rapidamente completando as suas evoluções, cada um de cada vez. Eles agora receberam a tão esperada ordem com a maior alegria de todos. Nesse ponto, Testarossa, Última e Carreira evoluíram as 3 para Lorde Demônios, assim como o Diablo já tinha evoluído. Elas se tornaram demônios divinos, cara, um dos seres mais poderosos do mundo, capaz de derrotar até mesmo um par de demônios sem problema. Dessa forma, todos os 7 primordiais agora estavam iguais em classificação, todos eles eram Lorde Demônios, com todas as restrições levantadas. Assim como o servo do Diablo, Venom, né, que se tornou um par demônio, e os servos da Testarossa também, que receberam um presente na forma de evolução. Embora Moz e Veyron tenham permanecido pares de demônios, suas contagens de magia começaram a aumentar ao ponto que eles eram comparáveis de um Lorde Demônio despertado. E os outros 4, que era Agera, Spirit, Zonda e Cien, também se tornaram pares de demônios, superando até mesmo a semente dos Senhores Demônios. E eles evoluíram para o mais alto escalão de demônios possíveis, tanto em nome quanto em substância. Esses demônios ficaram basicamente na mesma categoria, mas eles tinham uma clara diferença de habilidades que aumentaram muito. As diferenças nos seus títulos definiram diretamente a sua classe. Moz se tornou um arquiduque, comparável a um rei. Veyron se tornou um duque. Agera, um marquês. Spirit era um conde. Cien e Zonda eram viscondes.
e com uma nota lateral, o Venom foi reconhecido como um barão. Entre o resto dos demônios, nasceram vários comandantes arquidemônios. E isso tudo era o equivalente ao cavaleireiro, né? Que era justamente aonde eles trabalhariam por muito mais anos para serem oficiais nos cavaleiros de Tempest, dos Black Numbers. Os quase 600 demônios restantes todos se tornaram cavaleiros dos demônios, rivalizando com os maiores magins que existiram, cara. Tudo para se tornar mais forte e mais útil para quem? Pro Rimuru. Assim, os demônios tinham de fato evoluído, sem um único ser deixado de fora. Os demônios mostraram então sua vontade e partiram todo mundo junto para entrar nessa guerra aí. Família linda, rapaz, que isso, não tem como eu segurar essa emoção, cara. Essa história tá incrível. E essa parte das lutas contra o Império, mano, é treta em cima de treta, é sem descanso. Todo mundo evoluindo, poder pra caraca vindo de todos os lados. Mano, do jeito que a gente gosta, pô. Eu me amarro nisso aí. E eu tô louco demais pra poder continuar trazendo essa história pra vocês aqui. E mais empolgado ainda, eu tô pra ver isso tudo animado. Mas, nossa senhora, imagina isso dentro do anime. Maravilhindo, é maravilhindo, mano, não tem nem como discutir. Não é possível que só eu tô animado pra ver essa guerra toda aí não, na moral, mano. Vai ser a batalha mais épica que a gente vai ver em Tensei, se vier animado logo. Aquilo que já aconteceu lá em Fall Ultimate não é pinto perto disso, chega nem perto. Então comenta aí o seu nível de empolgação também. E se você quiser que a gente continue essas histórias aqui, né? Você acha que for bom, brabo? Traz aquele likezão pra gente, mano, que eu trago o mais rápido possível pra vocês aqui, beleza? Comenta aí também o que você acha, se quer que continue, não quer, se tá curtindo dessa batalha contra o Império, que a gente tá falando bastante ultimamente. E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve aí no canal também, cara, e ativa o sininho pra você poder não perder essa continuação da guerra, tá? Que essa é uma guerra que, de fato, mexeu com toda a história de Tensei Star Slime dela pra frente. Tamo junto sempre, família, aquele forte abraço, beijão no coração, eu te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu!